Oi, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos estar conversando um pouquinho sobre as tecnologias em saúde, em especial as tecnologias leve, leve e duras. Lembrando que é um dos artigos, né, da Constituição, da Lei 8080 e todos os dispositivos legais que foram surgindo para implementar, incrementar e assegurar, né, que o sistema único seja efetivamente desenvolvido a nível local, a nível territorial. As tecnologias, elas estão mais do que nunca precisam mais do que nunca serem asseguradas não só por dispositivos legais, mas como também por dispositivos científicos, trabalhistas e essencialmente em consonância com os resultados que elas acabam alcançando em determinado local, território, grupo populacional. Então, em 2011, logo na mesma época que a gente teve aí homologada a lei do SUS, a gente teve aí publicada a lei 12.401, é mais uma lei, né? Mas, como eu digo, todos os dispositivos de saúde, todas as estratégias, todas as políticas, estratégias, operações e execuções, elas precisam ser socializadas a partir de algum dispositivo legal. E eu acho que já ficou claro para vocês que quando tem um porte de lei, tem um porte um pouco mais, aliás, muito, muito elevado, né? Bom, e aí essa 12.401, ela é a lei que justamente ela altera a 8080, que é do ano de 90, ou seja, a 12.401 foi em 2011, ou seja, aproximadamente 21 anos quase depois, né? E ela define que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, chamada CONITEC, ela passa a ser assessora do Ministério da Saúde para a incorporação, aprovação, organização, aprovação, veiculação e avaliação dessas tecnologias em saúde. Então, a partir daí, da criação dessa comissão, teve-se, né, o entendimento que as atribuições dela seriam tudo que diz respeito aos procedimentos de saúde estabelecidos ou regrados ou organizados em protocolos e diretrizes terapêuticas, bem como tudo que diz respeito a essas terapêuticas, medicamentosas e não medicamentosas, tá? Então, a partir daí, esses planos de condutas e diretrizes terapêuticas, né, esse protocolo de diretrizes clínicos e de diretrizes terapêuticas, que é chamado PCDT, ele compreende o fluxo de trabalho, o fluxo de organização e de manejo de uma determinada situação de saúde ou de não saúde, tá? Bem, e aí então a gente tem dentro desses PCDTs, né, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, como definição de ser documentos que têm o objetivo de garantir da melhor forma possível e da forma mais padronizada possível, né, o cuidado de saúde previsto dentro do Sistema Único, tá? Então, mais uma vez, não havendo distinções, não havendo injustiças, não havendo impossibilidade de acessos e não havendo brechas, né, ou vacância entre as necessidades de saúde conforme o grau dessa necessidade, tá?
Esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, elas incluem recomendações de condutas, de medicamentos, de produtos, em diferente fase ou diferentes momentos, né, da saúde ou de algum agravo dela, tá? Tudo que diz respeito, tudo que é descrito num protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, ele precisa ter evidências científicas, ele precisa ter pesquisas científicas, ele precisa ter assegurado que determinada linha ou de pessoas e de condições tiveram testadas e avaliadas, sob o ponto de vista científico, a sua eficácia, a sua eficiência, tá? Então, uma coisa que precisa ficar claro, que todo protocolo clínico e toda diretriz terapêutica, ela precisa ser pautada em evidências científicas, tá? Bem, não preciso falar que é obrigatório na atenção primária e, obviamente, na atenção secundária, e aí vocês estão vendo agora, com o advento da pandemia, né, do novo coronavírus, que, por exemplo, a utilização da hidroxicloroquina e cloroquina, ela acabou não sendo efetivada porque faltam evidências suficientes que ela causa mais lucro do que prejuízo à saúde das pessoas, né, que necessitam de tratamento para as afecções geradas pelo novo coronavírus, tá? Então, de forma que qualquer tecnologia, seja ela medicamentosa, não medicamentosa, caminho de como tratar condutas, manejos clínicos, precisa de ter evidência científica para que haja aprovação pelo Ministério da Saúde, tá? Bom, tem um guia, tá? Eu vou estar passando para vocês, além do que eu já passei que é um exemplo lá do governo de Minas, né? Da Universidade de Minas Gerais. Tem uma recomendação que está no Ministério da Saúde, como que os gestores devem organizar os seus, a construção de protocolos. Em especial, no ano passado, o Conselho Federal de Enfermagem, né, e os conselhos regionais, diante dessa necessidade, né, esse manual do Ministério da Saúde também é de 2019, ele também criou um passo a passo, ou seja, um boletim, um caderno de orientação, como que as secretarias de saúde e os serviços de enfermagem contidos nelas, né, em todos os municípios, devam se comportar em relação ao sistema COFEM, Conselhos Regionais, na elaboração de protocolos, tá? Então, é uma situação muito interessante que, durante muitos anos, eu vi vários municípios pedindo, encaminhando, né, os seus protocolos, a constituição dos seus protocolos, dos manejos clínicos e multidisciplinares, onde o enfermeiro, na atenção básica, como eu disse para vocês, nós temos muita autonomia, mas precisa ter o crivo não só do Ministério da Saúde, como também a segurança e a certeza de que o conselho ele avaliou, sob o ponto de vista ético, legal, ético, bioético e legal, esses protocolos estabelecidos. Infelizmente, a construção dos protocolos multidisciplinares, onde a enfermagem participa, né? E eu faço uma memorização para todos que, lembrando um pouco sobre o exercício profissional da enfermagem legal, que está pautado e baseado na resolução 358, que é a resolução que
determina que haja sistematização em todos os momentos da assistência, sistematização da assistência de enfermagem, ou seja, que o enfermeiro atue, trabalhe com as 5 etapas do processo, né, de enfermagem: investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. O que a gente vê, na grande maioria das vezes, nesses protocolos multidisciplinares em que a enfermagem participa, é a preocupação de se enquadrar ou de se inserir de forma legal nos procedimentos ou nos manejos e nas ações multidisciplinares, e não sendo aplicada o essencial para a nossa atuação, que é principalmente a prática do diagnóstico de enfermagem. Infelizmente, a grande maioria dos protocolos, quando fazem o manejo por linhas de cuidado, por linhas de assistência, elas trazem usualmente apenas a coligação com diagnósticos médicos ou de outras profissões, menos os diagnósticos de enfermagem. Então, recentemente até, nós temos alguns protocolos que eu recomendo, que eu vejo o asseguramento dos diagnósticos de enfermagem e o planejamento das condutas, né, o planejamento do cuidado, da assistência de enfermagem pautada na resolução 358, que coloca que a gente tem que ter um referencial teórico, tá? E metodologias científicas de organização. E uma delas é justamente a utilização, né? Uma dessas metodologias é a utilização de linhas taxonômicas ou classificações ou terminologias de enfermagem, descritas por N instituições, mas assim, a nossa referência pela Organização Mundial é a Classificação Internacional para as Práticas de Enfermagem, a CIP, ou as ligações NNN, que é Nanda Nick Nock, que é recomendado pela American Nurses Association, que é a ANA, né? Mas é importante lembrar que a CIP e a CIPESC são taxonomias, na verdade, terminologias de atos, né? Tanto de focos, ou seja, de observatório, de foco de atenção dos enfermeiros, intervenção e alcance de resultados, né, ou seja, o equilíbrio da saúde, dentro de terminologias organizadas por uma classificação que é internacional, que alcança vários países e em várias línguas, e é organizada pelo Conselho Internacional de Enfermagem, o CIE. Não desfazendo também das terminologias NNN, que são também, tem estudos, é muito forte no mundo inteiro, tem muita influência no país, inclusive na atenção primária, algumas que utilizam, né, a descrição do ato do enfermeiro e da enfermagem pautada na resolução 358, tem utilizado as ligações NNN. Mas é o que eu costumo dizer, né? A gente já tem quase que uma taxonomia pronta para atenção primária, que é a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva, desenvolvida pela nossa Associação Brasileira de Enfermagem do sul do país, e que tem aí um trabalho lindo voltado exatamente para a dinâmica da atenção primária em saúde no país, e aí ajustando para o mundo inteiro, tá? Bom, dentro aí desse processo de construção de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, a gente precisa lembrar que o processo de elaboração de um PCDT deve ser baseado, né, eu já falei, em evidências científicas, e deve ter um escopo, tá? O escopo, ele vai estar... O que é o escopo? É um esqueleto que vai estar definindo os aspectos mais importantes que a gente vai precisar estar tratando ou estar sendo abordado nesse protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, para poder, tendo aí, servir como base, né,
para responder algumas perguntas clínicas, tá? Ou demandas de pesquisa em saúde que vão ser objetos de pesquisa lá na literatura para que a gente possa escrever dentro desse protocolo clínico, tá? Bem, então na fase de elaboração, uma equipe multidisciplinar, que é muito comum, aliás, é essencial e é vital para um funcionamento adequado de uma atenção básica em saúde, né? O trabalho, né? Ou seja, o planejamento, a execução, a avaliação multidisciplinar, porque são várias ciências trabalhando na área, na atenção básica, no que é mais essencial à saúde da população, em respeito às suas especificidades loco-regionais, culturais, espirituais, enfim. Então, lembrando aí, atendendo exatamente o que você fez lá no seu mapa de saúde, que você identificou as suas demandas, né? E é através dessa identificação de demanda, quando você oferta os serviços, e nele inclui aí o modelo de como você vai construir a sua agenda, o seu atendimento, a abordagem para promover saúde, a abordagem para prevenir riscos, a abordagem para acompanhar os grupos já de pessoas portadores de alguma patologia ou alguma condição não saudável. Não precisa ser só uma patologia, às vezes a pessoa ele tem um hábito inadequado, né, de ser sedentário ou de se alimentar mal. Então vai depender muito de como essa equipe trabalha essa necessidade loco-regional das pessoas que ele acompanha e que estão vinculadas ao seu trabalho, né, de asseguramento da saúde ali, né, naquele pedaço, naquele espaço de território, tá? Bem, então é importante a gente, para poder pensar em construir um protocolo, para poder pensar em trabalhar protocolos e diretrizes terapêuticas, a gente precisa ter algumas perguntas que vão nortear. Existe incerteza nas melhores práticas? Ou seja, a prática atual está gerando mudanças? Ou tem provocado mudanças? Tem evidências que estão sugerindo que a prática comum não pode ser não ser a melhor prática? Então, se, por exemplo, a gente fechou um protocolo que todas as pessoas que têm um histórico de famílias com diabetes e hipertensão, vamos trabalhar desde da adolescência ou da infância, orientações de hábitos saudáveis em alimentação, em exercícios físicos, em combate ao estresse. Mas a gente tem percebido ao longo dos anos que aquela criança, aquele adolescente que a gente orientou a mãe acerca dos cuidados saudáveis, né, em relação à alimentação, à prática do exercício físico, esses adolescentes acabaram se tornando adolescentes adoecidos, já apresentando as não saúdes, vamos dizer assim, né, comuns aos seus familiares, né, reconhecidas e identificadas entre os seus familiares, pai, mãe, vô, tia, irmão mais velho, enfim. Há debate, né, na literatura sobre essa dúvida, porque apesar de você estar fazendo ali orientações, será que é só orientação de promoção? Será que eu tenho outra estratégia para poder convencer adolescentes, para convencer as mães das crianças a alimentar, não alimentar com produtos enlatados, produtos industrializados, trabalhar um pouco mais as comidas, né, os alimentos nas suas formas primitivas?
a estimular a pegar o sol dentro do horário correto, né? A preparar seus momentos de lazer, seus momentos de descanso. Então, isso são coisas que a gente acaba, quando está construindo, a gente tem que, por ser a pessoa que cuida daquele espaço, a gente precisa perguntar se precisa, né, se há mudanças que nessa prática, se ao longo do tempo eu acabei colocando coisas novas que não estão escritas no protocolo, se eu estou colocando coisas nesse protocolo, provavelmente o que está descrito não é a melhor prática, e se já está sendo debatido na literatura alguma coisa a esse respeito. Uma outra pergunta norteadora que esse manual do Ministério traz é: qual o potencial para melhorar os resultados de saúde ou fazer melhor uso dos recursos de saúde daquele território ou daquela rede de saúde? Quantas pessoas são afetadas por essa má prática? Qual é o potencial de reduzir essa prática ineficaz? Qual é o potencial de ganho de saúde a um custo aceitável, ou seja, ser efetivo, eficaz e eficiente? Qual é o potencial para alcançar a redução de custos sem perda da efetividade ou aumento do impacto adverso sobre a saúde da população? Uma terceira pergunta norteadora é: qual o potencial para reduzir as desigualdades, né? Em vista aí do princípio doutrinatário da equidade, qual é o potencial desse protocolo clínico e dessas diretrizes para promover aí a não desigualdade, tá? Então, existem iniquidades na prevalência, nos fatores de risco, gravidade de doença provável, benefícios que precisam ser abordados no escopo. Por exemplo, nesse momento agora, eu vi que houve a inserção da teleconsulta, né, e do teleatendimento aos pacientes de Covid, ou com suspeita ou em isolamento, né? Prescrição de repouso domiciliar. Então, diante disso, criou-se um protocolo de abordagem telefônica às famílias. Então, tinha-se cadastrado os telefones celulares, os telefones da casa, os agentes comunitários, enfermeiros técnicos passaram a receber os telefones móveis, e aí foi incluído como um protocolo, como uma ação as ligações periódicas de tempo em tempo, ou conforme padrões de abordagem telefônica de como a pessoa estava naquele dia, naquele momento, assim como foi disponibilizado o telefone desse profissional daquela micro-região, daquele território que é o chamado território microárea, que é o telefone do ACS e, obviamente, é o telefone do enfermeiro e do técnico daquela área, tá? Quando a gente tem aí a questão de exclusão de pessoas de um determinado protocolo clínico, de uma determinada diretriz, tem justificativa para a gente excluir? Ela foi inserida em outro protocolo, em outra diretriz, ou essa população foi simplesmente excluída? E o que vai acontecer com os casos específicos, mesmo que seja um? Vamos lá. Percebeu-se que eu tenho duas pessoas da minha região que tem uma doença rara, e ela não se enquadra no protocolo voltado para as doenças endócrinas, e essa doença rara está dentro das doenças endócrinas. E onde eu vou colocar essa pessoa? Então, o que vai ser feito com essas exceções, ou as pessoas que por um motivo ou outro, né, são excluídos de um determinado protocolo clínico e diretriz terapêutica? E por último, uma pergunta norteadora é: qual a probabilidade de que essa diretriz pode contribuir para uma real mudança, tá? Então,
definitivamente ter certeza que você conseguiu pesquisar as últimas evidências científicas a respeito. Você precisa fazer um padrão de pesquisa, tá? Colocar os descritores adequados, ir nas bases de dados científicas adequadas, referências para aquele determinado assunto, utilizar descritores adequadamente, né? Os descritores em saúde, e saber o que você quer pesquisar para poder realmente ser uma evidência científica para aquela mudança, tá? Daquele protocolo clínico ou diretriz terapêutica. Então, só mais um exemplo. A Sociedade Brasileira de Pneumologia agora está tendo que passar por uma série de mudanças muito rápidas por conta desse comportamento desse novo coronavírus. Então, percebam que a todos os momentos, eu não sei se vocês acompanharam, né, durante essa pandemia, os manuais de orientações do Ministério da Saúde sofriam revisões quase que semanais, né? Porque começou-se a perceber, conforme ia acontecendo, conforme a doença, conforme o vírus ia se alastrando, ia se propagando, conforme as pessoas iam evoluindo nos casos, conforme as pessoas iam evoluindo, conforme as pessoas iam morrendo. Então chegou-se ao ponto de criar, inclusive, protocolos para morte, para as pessoas que morreram de Covid, como que faz para enterrar, como que faz para preparar um corpo, como que faz para poder uma pessoa que vai organizar o velório, organizar o corpo, como é que é isso, né? Que é tudo muito novo. Outra coisa de protocolo, como é que ia se limpar um ambiente onde uma pessoa contaminada com vírus esteve internada, como que faz a limpeza concorrente, como que faz a limpeza terminal. A mesma coisa em relação aos protocolos ou a etiqueta respiratória que foi criada. Então percebam o quanto que essa pandemia trouxe pra gente as ideias de mudanças sobre protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas necessitam de perguntas norteadoras, e o tempo todo está sendo identificado se está contento ou não, se está eficaz, efetivo e eficiente, tá? A questão da cloroquina foi, assim, fundamental, da cloroquina e hidroxicloroquina. Tiveram outras também sobre o uso dos corticoides, sobre o uso da ivermectina, a própria questão da pronação, né? Então, todos esses foram demonstrativos de como a questão de organização de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas precisam realmente atender às questões reais, atuais, locais, populacionais, territoriais, né? Bem, dentro ainda dessa construção de um protocolo clínico ou de uma diretriz terapêutica, é necessário que o documento ou os objetivos desse protocolo, desse PCDT, ele tem aí bem claro por que a área técnica quer, né, a área que está construindo ou mudando, quer elaborar um PCDT novo ou quer mudar, né? O que essa área já produziu neste tema, né? Essa área técnica. Já tem cadernos de atenção? Já tem diretrizes? Já tem algum tipo de manuais? Já tem portarias normativas? Quais são os objetivos desse protocolo, tá? Qual é o propósito? É de prevenção? É de diagnóstico? É de tratamento? Que resultados você pretende com esse protocolo direcionado a essa população-alvo, tá? Esse protocolo é um documento novo? É um novo protocolo ou é uma atualização? E qual público esse protocolo se destina, tá?
ainda dentro dessa elaboração, esse manual do Ministério, inclusive, ele é muito interessante, que ele fala em introdução, fala como definir um título, como apresentar esse protocolo, tá? E aí até como referências, como orientações, eles colocam, né, o Ministério pede para que quem elabore, né, os municípios ou as instituições ou as entidades que elaborem esse documento, ele introduza, ele apresente esse documento trazendo aí as situações, dados epidemiológicos atuais, mundiais, latino-americanos, nacionais, as potenciais complicações, a sua morbimortalidade, ou seja, a carga de doença, né? Se houver alguma forma de prevenção e agravo, diagnósticos, tratamentos, outras condutas disponíveis no Sistema Único atualmente, tá? E, obviamente, sinalizando aí as áreas ainda de incerteza. Não é problema nenhum dizer dentro de uma apresentação que ainda há áreas de incerteza. Aliás, deve-se, né? Recomenda-se também que justifique, né, os motivos pelos quais levaram esse documento a ser criado ou atualizado ou modificado, né? E, preferencialmente, citar que foram utilizadas as referências X, Y, Z, de que nível, de que grau de validação, de importância, e aconselha-se pelo menos de 10 anos para cá, tá? E aí, então, algumas perguntas chaves, né? Ou como a gente chama de norteadoras. Como a situação clínica é definida? Quantas pessoas possuem essa situação clínica hoje? Quantas pessoas passarão a ter essa situação clínica a cada ano? Então, isso tudo exige muito estudo, muita pesquisa para você poder confirmar e escrever um protocolo desse. O que essa situação clínica pode causar, né? É possível prevenir a situação clínica? E como prevenir, né? Como é prestado cuidado aos portadores dessa situação clínica atualmente e como você deseja que esse cuidado, né? Como que quem está elaborando esse documento deseja que seja cuidado. Existe variabilidade nesse cuidado a ser prestado? Existem inequidades nesse cuidado em relação à idade, gênero, região? Existem dúvidas sobre a melhor forma de organizar e prestar esses cuidados aos portadores dessa situação clínica, tá? Esse protocolo, ele precisa dizer qual a população-alvo dele, tá? Especificar bem detalhadamente para quem vai se referir, informando gênero, idade, quando necessário, tá? Informando as características mais relevantes dessa população que vai estar sendo alcançada com esse novo documento, tá? Também, se por acaso esse protocolo tiver algum tipo de população que não é para atender, para ser atendida por ele, então tem que se dizer também, tá? Também importante constar que em casos de gestantes, crianças e idosos, deve-se ou descrever as especificidades ou dizer que não incorpora, não engloba esse grupo de população. Então, mais uma vez, as perguntas norteadoras. O PCDT está direcionado a todas as pessoas que possuem essa situação clínica? Haverá exclusão de algum grupo populacional? Haverá alguma priorização? Haverá priorização para algum grupo populacional? Tá? Bom, o que deve ser abordado nesse documento? Deve-se apresentar aí as intervenções de saúde que vão ser objeto da evidência científica, aquelas que não vão ser evidências, que não vão estar nesse protocolo. Deve-se já explicar ou descrever de forma explícita quais as ações que já são consenso num determinado cuidado. E por que, né, diante de determinado consenso, você está ousando a modificar, tá? Então, o foco, né, essas abordagens deve ter aí uma divisãozinha que a gente vai estar falando agora. Você deve falar sobre prevenção, tá?
citar quando houver os métodos de prevenção para aquela situação clínica, tá? Que é foco desse protocolo. Citar como é feito o diagnóstico, tá? Incluir exames, incluir condutas, manejos, necessidades específicas de dados a serem coletados, exames a serem solicitados, avaliar dentro da tabela de procedimentos do CIASUS se dispõe desses procedimentos, porque não adianta você criar um protocolo sem a presença das possibilidades no sistema único, né? O tratamento não farmacológico, o tratamento farmacológico, fundamental mencionar, no caso do tratamento farmacológico, os fármacos, né, disponíveis na Relação Nacional de Medicamentos, tá? Dentro do não farmacológico, se é necessário mudanças de estilo de vida, abordagens multidisciplinar para a questão, né, nutricional, da parte de potencialidade física para os exercícios, psicoterapias, fototerapias e alternativas, terapias alternativas. Precisa também ter o foco da reabilitação em caso de complicações e do acompanhamento clínico, tá? Após já a identificação, tratamento, reabilitação. É importante, gente, que dentro desses protocolos apenas essas tecnologias que são indicadas dentro desses protocolos, precisa ter assegurado que elas estão previamente aprovadas pela Anvisa, estão com seu registro bonitinho, porque senão esse protocolo não vai ser nem aprovado, tá? Então, lembrando que só pode ser utilizado tecnologias dentro de dessa tecnologia, né, que é o protocolo clínico e diretriz terapêutica, quando você utiliza tecnologias já previamente aprovadas, tá? Dentro dessa elaboração é importante, né, do protocolo, é importante fazer uma pesquisa local ou uma pesquisa de largo espectro para que você possa ter aí uma incidência, uma certeza de que você realmente está trazendo a essa realidade nacional, local, regional, o perfil daquela realidade. Então, bacana fazer uma pesquisa, fazendo perguntas simples, direcionadas para o que você deseja, tá? E aí, então, a gente tem aqui um modelo, o Ministério traz muito detalhadinho, né, esse manual do Ministério de Elaboração de Protocolos e, na verdade, PCDTs, qual a população que deverá se beneficiar com a intervenção, o tratamento ou conduta que será alvo de busca de evidência científica na literatura, comparador, tratamento ou conduta considerada como principal alternativa no SUS e os outcomes ou os desfechos, né? Ou seja, os resultados ou a situação em saúde de interesse nessa pesquisa, tá? Bem, e dentro dessa organização, a gente ainda precisa ter a construção de indicadores para implementação, tá? Precisa se construir esses indicadores e aí a gente vai ter que perguntar, guiar nosso pensamento, né? Como será avaliado esse protocolo clínico que vai passar a ser utilizado, como serão avaliados esses benefícios, os benefícios esperados, né, com a publicação, divulgação e utilização desses protocolos clínicos, tá? Bom, uma coisa importante que vocês precisam saber, que em pesquisa, para a gente poder ter um valor importante, um valor devido para esse protocolo clínico, o Ministério da Saúde indica algumas bases de dados de referência, como a Medline, a Embase, a Cochrane Library, dentre a Scopus, né?
ou seja, bases de pesquisa que são consideradas referências a nível de mundo e de seriedade dos seus estudos, tá? Todas as referências devem seguir as normas, né, do Ministério, as recomendações da editora do Ministério da Saúde, e deve ser utilizada para variar as normas da ABNT, tá? E eles abrem a preferência, tá tendo preferência para as publicações dos últimos 10 anos. A documentação, como que é o documento do protocolo? Ele deve ser um documento físico ou digital, ele deve apresentar nome, e-mail, formação, tá? Todos os envolvidos devem preencher declarações de que não há conflitos de interesse, que autorizam as publicações do que eles escrevem, enfim. Os especialistas convidados a participar precisam assinar termo de consentimento livre esclarecido, tá? A formatação desse documento segue alguns padrões específicos, tem que usar lá por sessões. Então, é muito engraçado que parece literalmente uma norma da BNT como se construir esses protocolos, tá? E aí chega o grande momento, quando os técnicos terminam de elaborar esse protocolo e aí tem que submeter à Comissão, né, Nacional de Inovações Tecnológicas, de acordo com essa portaria, a portaria 27/2015, a área técnica demandante submete, tá? Através uma nota técnica e os motivos que justificam essa necessidade de criar ou modificar ou atualizar algum protocolo, tá? Então, lá na Conitec passa-se por um processo de avaliação, de validação, de enquete, de submissão do documento, uma apreciação social, vai para avaliação e pesquisa pública, passa durante um período, né, parece que 20 dias no site da Conitec, tá? Que aí é avaliada a pertinência, a relevância aí das contribuições desse documento. E aí, então, a gente tem a versão final sendo validada pela área técnica do Ministério da Saúde, envolvida nessa participação da elaboração desse PCDT, tá? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre como construir, como que o Ministério da Saúde desenvolve suas tecnologias leve e dura, no que tange ao tratamento, ao manejo clínico de situações de saúde ou de agravos a essa saúde, tá? Próximo vídeo a gente vai estar falando o que o nosso o Conselho de Enfermagem, nos orienta sobre a construção de protocolos de enfermagem. Forte abraço.